E aí, parceirão, tudo bom? Então, cara, hoje o vídeo é sério. Quando vocês me veem assim, no quarto escuro, só com a luzinha do notebook, da luminária aqui, e com o moletom, pô, pode ter certeza que o vídeo é sério. Então, cara, hoje eu vim falar sobre faculdades aqui com vocês, sobre a minha opinião em relação à faculdade. Então, eu não faço faculdade. Não fui aprovado em todas as faculdades às quais eu usei a nota do Enem para entrar. As três melhores faculdades daqui do meu estado, não é querendo me gabar, teve uma que eu até passei em primeiro lugar, tá? A questão é que realmente não quis entrar no curso, por mais que tivesse o curso disponível aqui na minha própria cidade, onde, porra, não ia ter gasto para me locomover e tudo mais, ficava a mais ou menos 1 quilômetro daqui da minha casa, bem pertinho mesmo, mas eu resolvi não seguir ainda esse caminho, porque assim, o que eu acho, galera, em relação à faculdade? Faculdade vendo a situação em que a gente se encontra hoje, vendo a situação em que nós brasileiros nos encontramos hoje, ainda mais nós que vimos de uma situação menos favorável, de uma situação onde não temos pais que podem dar uma condição assim mais confortável pra gente em relação a dinheiro e tudo mais, e mais aquela questão também de, pô, ter aquela responsabilidade de ajudar com as contas aqui em casa. Eu vejo que, assim, nesse sentido, faculdade, nesse sentido, não vale a pena. Eu não tô falando que faculdade não vale a pena de modo algum, mas nesse sentido, na situação em que a pessoa se encontra, ela tem opções melhores para seguir. Que no meu caso, é o que eu vejo como uma solução para eu sair desse estado, do estado que eu estou hoje, para ir para um status melhor, um status em que eu possa ajudar a minha família, que eu possa conseguir a minha liberdade financeira, ajudar os meus pais aqui em casa, cara, é o concurso público. E eu sempre enxerguei, desde os meus 16 anos, que foi a idade que eu comecei a estudar para concurso público, que, cara, não tem melhor caminho que esse. Principalmente pra gente que vem de uma condição menos acessível. Logicamente, os melhores concursos para se fazer são os concursos de nível superior, mas assim, há muitos concursos de nível médio em que você, tendo apenas o nível médio, consegue fazer, como por exemplo o concurso das Forças Armadas, ou então o CFO, do CBMERG, Barro Branco, até mesmo o concurso de soldado da PM, do Corpo de Bombeiro, e muitos concursos fora dessa área militar, como até o próprio concurso da Petrobras, que paga salários altíssimos, onde vários concursos de nível superior não pagam, não chegam a pagar, não chegam nem perto, para falar a verdade. Então é uma questão que é muito relativa, mas de qualquer forma eu ainda enxergo o concurso público como um caminho melhor a se seguir em relação a isso. Então, o fato de você conseguir passar no concurso público, onde você vai ganhar X valor e vai conseguir te manter, te dar aquela liberdade financeira para te conseguir fazer as tuas coisas, ajudar os teus pais e conseguir se manter, porra, é excelente. Eu vejo isso como uma opção melhor, além pelo fato de tu poder estar usando essa renda que você vai ganhar desse teu salário para, porra, fazer a faculdade que você quer. Então, eu sempre enxerguei esse caminho de, primeiro buscar a independência financeira para depois fazer a faculdade. Pô, a faculdade fodástica que eu quero fazer. Na minha cidade, basicamente, as faculdades que tem é de licenciatura. Eu passei para matemática, mas assim, 4 anos para estudar para matemática. Para eu, depois desses 4 anos, ir atrás de um emprego. Ou então estudar para um concurso público para trabalhar nessa área. Então, eu preferi primeiramente estudar para o concurso público, por causa que vai ser uma coisa mais rápida, onde eu já vou estar ganhando dinheiro e, porra, depois eu faço a faculdade tranquilo, irmão. Eu já vou estar ganhando dinheiro, já vou estar trabalhando, faculdade vai ser o a mais, vai ser o bônus, vai ser o plus, o up na minha carreira. Então são todas essas questões que eu acho que a gente tem que ver, por causa que a gente que vem mais de baixo, a gente não tem toda essa liberdade pra gente fazer o que a gente quer. Pô, se os teus pais te dão uma condição pra te estudar pra fora em uma faculdade que não seja da tua cidade, ou então que seja até mesmo particular, porra, muito foda, muito bacana, isso daí é espetacular. Mas assim, a gente que vem de baixo e precisa acelerar um pouco as coisas, eu vejo que a faculdade nesse sentido não faz muito sentido. Até pelo fato de, porra, tu tá numa situação complicada. E faculdade, qualquer faculdade hoje são no mínimo assim, 3 anos
4 anos pra te conseguir se formar, e depois tu vai ter que ir atrás de um emprego. Tirando o fato também de que, porra, a faculdade não é garantia de emprego. Tem gente que tem aquela ideia de que, porra, eu vou sair da faculdade já trabalhando e tudo mais. Porra, não é assim, cara, não é desse jeito. Então, eu sempre tive, depois que eu comecei a estudar, de fato, de verdade, eu sempre tive essa opinião em relação a isso, as pessoas que eu converso sabem. E, cara, essa é a minha opinião em relação à faculdade. Não é desmerecendo de modo algum, tanto que eu pretendo fazer uma faculdade um dia, ou de engenharia, ou então de direito. São dois caminhos bastante diferentes, mas, pô, se der de fazer até as duas, eu faço as duas também. A gente tem que ser desse jeito, ambicioso. E é isso, só que no momento em que eu me vejo, que eu me encontro agora, eu prefiro acelerar um pouco as coisas, acelerar um pouco o processo, ir atrás daquela independência financeira, da liberdade, para depois poder ter a liberdade de fazer a faculdade que eu quiser e não ser aquele profissional frustrado que fez o que tinha para fazer na hora e pronto, aí vai trabalhar com a cara de bunda todo dia no trabalho, no serviço. Eu não me arrependo e, assim, eu não me arrependo da minha decisão, tanto que esse ano eu não me inscrevi para Enem, não me inscrevi para nada, para fazer faculdade, para não fazer basicamente nada, só continuo meus estudos para concurso mesmo. E algumas pessoas me falam, poxa, Gustavo, se tu tivesse começado, pô, já tava no segundo semestre, já tava bem, mas, pô, não é a parada que eu quero fazer agora, eu não me arrependo de modo algum dessa decisão. Se, cara, eu sou novo, eu tô na idade que eu tenho que arriscar as coisas assim, e eu sei exatamente o que é que eu quero, e assim, quando a pessoa já vem com isso na cabeça, do que saber o que ela realmente quer, pô, não são as opiniões alheias que vai te afetar, que vai te abalar em relação ao teu propósito. Então, pô, se tu, cara, é um cara assim como eu, jovem, que, porra, não faz faculdade, as pessoas ficam te enchendo o saco, mas, pô, tu não tá parado, tu tá em busca de alguma coisa pra te crescer também. Então, pô, não fica abalado, não fica com isso na cabeça, porque tu sabe o que tu tá fazendo e o propósito de tudo isso que tá fazendo. E exatamente era isso que eu queria falar com vocês hoje. Pô, é um vídeo que eu tava meio sumido, né? Esses tempos aí, pô, muito estudo. Deu tempo, eu tive esse tempinho pra fazer agora esse vídeo aqui. Compartilhar essa humilde opinião comigo. Quem sou eu pra estar falando essas coisas, moleque de 18 anos? Mas, assim, essa daí é a minha opinião. E é isso. É isso daí, esse foi o vídeo. Até a próxima.